Então, dado essa parte, eu acho que a gente pode avançar com esse assunto e ir para um assunto que fala sobre fluidez. Quando você pensa em fluidez, fica muito amplo, né? Eu falar para você, faz um desenho fluido aí, né? Isso fica muito em aberto. Então, deixa eu pegar essa modelo aqui para tentar mostrar isso para vocês. Beleza, temos a modelo. Vou diminuir a opacidade dela. Com a figura em tela agora, tem um conceito que o Luz ele falava muito nas aulas que ele estava dando, que ele cita bastante o Bruce Lee, né? O Bruce Lee ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim que você tem que ser a água, né? Porque a água, se você coloca num copo, ela se adapta, se você coloca ela numa jarra, ela se adapta. Então, basicamente, seja água, né? Se adapte ao ambiente que você está. E conectando isso com o desenho, né? Então, deixa eu abrir aqui uma nova layer. Eu acho que você procurar essa fluidez, né, nas linhas, tá vendo? Que nem eu tô riscando aqui para vocês, que é achar esses ângulos onde você consegue fluir, né? Tal como um rio, tal como qualquer coisa similar a isso. É essa busca intermitente de você achar como que as linhas do corpo elas se conectam, certo? Quando você está desenhando, naturalmente o iniciante, né, a pessoa que está começando a fazer... Eu ia fazer outra pose, mas eu vou fazer a mesma pose que ela está aqui. Naturalmente o iniciante, quando está fazendo um desenho, ele tende a fazer o corpo meio bolinha, sabe? Parecendo um boneco de neve. Então, por exemplo, ele vai fazer a pose dessa mulher aqui. Certo? E ele começa a blocar o braço. Tá vendo? É até difícil fazer errado, na verdade. Mas basicamente a ideia é que ele não enxerga essa fluidez das linhas. Tá vendo? Fica um grande bonecão. Né? Então não faça isso, né? A sua linha, ela tem que correr no papel, né? Você tem que sentir essas linhas andando durante a forma inteira. E é por isso que eu gosto de fazer o gestual com muitas linhas, né? Bem soltas. Porque eu fico nessa busca de achar essas linhas que fluem na figura, né? Tá vendo? Essa linha, ela conecta com essa, e ela vem pra cá e ela conecta com essa daqui. Então eu tô buscando isso no meu desenho. Conforme o tempo, né, vai passando, você vai adicionando mais e mais informações. Ele naturalmente vai ficando mais sólido, né? Então o que você estava fazendo, que antes eram só linhas, elas agora começam a ter forma, tá vendo? E é por isso que eu não me preocupo com a qualidade final do desenho nesse momento, né? Como vocês podem ver, é super um processo de busca, né? Eu tô de fato procurando as informações, né? Eu não tenho elas prontas, né? A ideia é de fato procurar e achar onde que eu posso encaixar melhor essas linhas.
E você pode ver que a tendência é que o desenho ele fique bem solto, né? Ele tem essa aparência naturalmente solta ali. Ó. Aqui a gente pode colocar uma reta. É claro, né? Não tô fazendo o melhor desenho da minha vida, não é o desenho mais bonito. Mas com certeza eu ainda tô mantendo a essência da coisa, né? Eu ainda tô buscando aquela fluidez que eu mencionei antes, certo? Então, foquem, né, em achar como que você conecta uma parte com a outra, né? E isso é engraçado, né? Porque pode causar uma confusão mental de você não saber por onde você está começando, né? As pessoas elas não sabem se elas começam pela cabeça, ou se elas começam pelo tronco, ou se elas começam pela pelvis ou pela perna. A verdade é que no fim não importa por onde você começa, né? De uma forma ou de outra, você vai precisar ser guiado, né? E o que vai te guiar vai ser essa conexão entre as linhas. Mas para você ter um ponto de partida, mínimo que seja, eu pelo menos sempre começo, não sei se vocês perceberam, pelo tronco, assim, né? Eu sempre começo pelo tronco. Por quê? Porque para mim fica muito mais fácil de visualizar o resto do desenho, né, se eu já tenho o meu tronco ali colocado, certo? Mas se vocês, se eu pegar para vocês aqui, né, ó, beleza, tá estruturadinho aqui. Mas se eu pegar esse mesmo desenho, por exemplo, e começar pela perna, vai dar no mesmo, tá vendo? Eu só tô fazendo isso para vocês verem que não tem muito a ver essa ideia de por onde se deve começar um desenho, porque no final das contas não tem regra, né? Eu acho que vai muito de pose para pose, sabe? Tem pose que às vezes fica mais fácil de visualizar ela pronta se eu começar pelo estômago, por exemplo, né? A barriga ela também é um determinante legal, assim. Ela consegue separar bem as informações. Enfim. Não importa mesmo por onde você começa o seu gestual, né? Você consegue chegar no resultado de qualquer maneira. Vamos seguindo então? Que acho que vocês perceberam outra coisa, que toda vez que eu, por exemplo, vou fazer uma perna, né, eu sempre estou puxando essas linhas aqui, né? Essas linhas elas chamam linhas de contenção. Basicamente, essas linhas elas servem para me demarcar a volumetria da figura. Então as linhas de contenção elas me ajudam a achar a direção, né, a perspectiva que as coisas estão indo. Tá vendo como eu tenho super ideia para onde que está indo esse cilindro? Se eu tiver essa mesma perna aqui, então vamos lá. Se eu tenho essa mesma perna sem nenhuma linha, né, eu não consigo dizer o que está acontecendo. Na verdade, essa pose ela é meio injusta com isso, porque só essa linha aqui da perna, ela já me determina para onde que estão indo as outras formas. Porém, se eu pegar uma pose
com uma perninha esticada. Né? Agora sim vira um determinante, né? Porque esse volume ele pode estar tanto assim, tá vendo? E quanto mais ele vai descendo, mais eu vou sentindo essa perspectiva abrindo, tá vendo? Da mesma forma que ele pode estar invertido, né? Essas linhas elas podem estar totalmente invertidas. E isso já muda todo o desenho também. Então as linhas de contenção elas são muito importantes porque elas vão determinar a direção, elas determinam perspectiva, elas determinam forma. E isso para um desenho gestual é totalmente válido, né? Porque ó, eu tenho um braço dessa mulher aqui, certo? E é importante que eu sinta qual direção ele está indo, principalmente se ele muda de direção, por mínimo que seja, tá vendo? Ó? O que vai me ajudar a enxergar isso são as linhas de contenção. Tá vendo como sem essa linha aqui fica só um pedaço chapado aqui, ó? Mas só de eu adicionar essas linhas aqui, você já consegue sentir um pouco mais do volume. Claro, né? Você vai colocar isso de uma maneira sutil, uma maneira bonita dentro do desenho. Aqui eu tô fazendo forte, sim, só para explicar. Mas eu queria ressaltar a importância das linhas de contenção de verdade, porque elas são linhas que ajudam a fortificar o pensamento que você está tendo de direção, né? Então elas com certeza ajudam muito. Se eu pegar uns desenhos aqui de gestual do próprio Luzi, deixa eu colocar aqui. Acho interessante essa análise, né? Tá vendo? Sempre existe uma maneira de você colocar essas linhas. Ok, aqui é um pouco de render já, né? Aqui ele já está renderizando a figura. Mas ó como você sente as linhas de contenção em determinadas partes do desenho. Né? Principalmente na parte que faz o registro de onde começa e onde termina, né? A caixa torácica e a pelvis. Se a gente pegar meus primeiros desenhos, vocês vão ver que tem isso também, né? Opa! Eu tô sempre tentando determinar para onde as coisas estão indo, né? Aqui eu acabei não fazendo, mas ó, como faz toda a diferença. Agora eu tenho total sensação que essa perna tá vindo para baixo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. As linhas de contenção elas realmente ajudam muito a mostrar forma. Ó, esse braço aqui, como faria toda a diferença se tivesse dado tempo de colocar. Agora você sente que tem um volume aqui em cima, né? Olha o que acontece se eu tirar, certo? Fica só um shape gráfico. Então as linhas de contenção elas realmente fazem total diferença assim, pro seu desenho. Beleza, então recapitulando, né, para a gente fechar esse bloco, coisas que são importantes no gestual. Não copie o modelo, né? Foca em tentar achar a fluidez entre as partes, né? Achar as direções. Não se perca em detalhes, né? Não tenta ficar fazendo um rostinho ou tentar ficar fazendo dedinho de mão. Isso não é importante. O desenho gestual, o importante é o todo, né? Como que você vê como o todo funciona junto. Faça as linhas de contenção, né? Não se esqueça de colocar as linhas de contenção, elas ajudam a determinar a direção, elas ajudam a dar forma, dá uma sensação um pouco mais de estrutura para o seu desenho.
E sempre se lembrar, né, de tentar não fazer bloquinhos, né, não fazer linhas que não conversem entre si, né? Certo? Linhas que vão converter no mesmo ponto. É interessante que as linhas, elas fluam, tá vendo? E assim, você consegue desenhar o que você quiser. Aqui acabou saindo uma perninha. Beleza? Bom, gente, acho que por essa primeira parte é isso, né? Espero que essa primeira parte de gestual tenha clareado um pouco mais a sua visão sobre o assunto, né? Não se esqueça de checar os artistas que eu mencionei. Eu estava quase me esquecendo, mas não vamos esquecer. Adquiram esse livro chamado Draw to Life, Walt Stanfield. É um livro do Walt Stanfield que ele fala sobre desenho gestual, né? Ele fala sobre como que você observa, na verdade, as coisas ao seu redor e como que você aplica isso ao seu design, né? Como que você se desapega, na verdade, né, de fazer um desenho estruturado e anatômico por um desenho simples que passe movimento, que passe sensação de fluidez, que passe sensação de você ter um desenho vivo ali, né, que é muito mais expressivo do que técnico, certo? É um livro que ele é muito, muito bom mesmo. Um outro livro que eu acho muito bom para desenho gestual é esse do Michael Matesi aqui, Force and Dynamic Life Drawing. Esse aqui é edição de 10 anos, né? Mas tem o Force and Dynamic Life Drawing for Animators, que é muito, muito bom. Tem a versão animal também, tá vendo? Mas eu indico muito esse livro porque ele fala muito sobre essas coisas que eu mencionei, né? De direção e de dinâmica de forma, né? Sobre as linhas de contenção, enfim. São livros realmente muito bons, assim, eles são bem teóricos. E tem muita imagem bonita, né? Tem muito desenho bonito que, poxa, serve muito de referência, assim. É realmente muito bom. Beleza? Então é isso. Bora aí falar sobre o próximo assunto, que é direção, né? São arrows ali de direção, já aplicando coisas que a gente viu no gestual. Beleza? Até a próxima aula.